Hoje nós vamos falar aí sobre a PEC da transição. Pessoal, um governo que sabe já que pega um país com uma dívida PIB altíssima, com uma taxa de juros já em 13,75, com orçamento no limite, e passa a campanha toda prometendo coisas que nem sabia que ia conseguir cumprir. Um mentiroso, estelionatário, isso é estelionato eleitoral. E agora tá lá correndo atrás, como um louco para comprar o Congresso todo. Essa mídia podre, suja, que até ontem falava em orçamento secreto, agora é emendas do relator. Toda aquela banda podre ali, Centrão, já negociando dinheiro, cargos, para poder aprovar essa tal de PEC de transição. Eles sabem já que o governo já está com as contas no limite e provavelmente vão aprovar 200 bilhões a mais. 200 bilhões. 2,5% do PIB. Então essa candidatura do Lula fez estelionato eleitoral, mentiu pro povo durante a campanha inteira. E agora tá lá desesperado e vai comprar o Congresso todo, que o Congresso brasileiro é corrupto. A maioria vão se vender e vão aprovar esse desastre. Esse desastre. 2,5% do PIB. Lembrando, PIB não é a quantidade de dinheiro que o Brasil tem na mão, não. É aquilo que circulou durante um ano. Tudo aquilo que foi vendido em mercadorias e serviços. O que o governo tem na mão mesmo é o que ele arrecadou, que é muito menos que isso. Em torno de 40% de impostos e receita, as receitas em geral, lucros das estatais, enfim. Em torno de 40%. Aí o governo aumenta, a conta já está no limite, ele aumenta em 2,5% do PIB. O que sobra para o governo, né? Desse que ele arrecada em torno de 40% do PIB, sobra mais ou menos 20%, porque 80% já é para pagar despesas. Previdência social, folha de pagamento, uma série de despesas públicas. E aí sobra 20% para ele investir em saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, cidadania, enfim, uma série de coisas, cultura. E aí o que acontece? Esses 20%, né? Fora os juros da dívida. Fora os juros da dívida. O PT, um governo, ficou 10 anos fechando no vermelho. Sem os juros da dívida. 10 anos fechando em déficit primário. Só aumentando a dívida. Só aumentando o rombo, a bomba fiscal. E aí o que acontece? O governo vai e ainda pede mais 2,5% além do... Ele não tem esse dinheiro. 2,5% do PIB, não é da arrecadação, não. Olha o rombo fiscal que isso vai causar. Né? Então você coloca só uma projeção de mais ou menos se o governo gastar além do que ele arrecada, não é além do PIB, não. Além do que ele arrecada. 0,8%, menos de 1% ao ano, a mais. Em 40 anos, esse valor que nós temos de orçamento para investir, não é para melhorar nada, é só para fazer a manutenção. É só para atualizar, porque a população vai só crescendo. Você precisa fazer mais leitos de hospital, você precisa construir mais escolas, a população só cresce. Então não é investir, vou melhorar o hospital, não, é fazer mais. Se você tem 20% hoje, daqui a 40 anos gastando um pouquinho mais do que o orçamento, você vai ter menos da metade disso. Só que com uma população de, no mínimo, 330 milhões de habitantes. Ou seja, você acha que morrem pessoas em filas de hospitais hoje? Daqui a 40 anos vai morrer muito mais. Você acha que as escolas hoje têm um nível muito ruim? Muito longe do mínimo que a gente era para ter, daqui a 40 anos vai ser muito pior. Se você acha que a segurança pública é fraca,
muito, não é adequada, tem poucos recursos, daqui a 40 anos vai ser muito pior. Tá? E isso aí, pessoal, essa dívida vai aumentando cada vez mais, o governo vai criando um monte de taxação a mais, vai tirar do teu poder de compra e vai aumentar cada vez mais a dívida, porque quanto mais você aumenta a dívida, mais alto vai ficando o seu juro também, porque maior vai ser o risco de calote do governo e menos gente vai ter confiança em investir no Brasil, vão querer taxas cada vez mais altas. Sem contar que a inflação também vai estar cada vez mais alta, vai pressionar o juro para cima. Mais alto vai ficando o custo dessa dívida, mais vai aumentando a dívida, vai chegar uma hora que vai ser impagável. Impagável. E aí o que acontece? Você vai ter muito pouco investimento ou quase nenhum. Pouquíssima geração de emprego, desemprego só aumentando, essa arrecadação caindo cada vez mais. Gente, quando o país chega numa situação dessa, de pobreza extrema, de miséria, de desemprego lá em cima, a criminalidade chega em pontos que ficam insuportáveis. O país entra numa situação assim, a qualquer momento pode eclodir uma guerra civil. Hoje a Venezuela, por exemplo, é o país mais violento do mundo. Então, pessoal, não é brincadeira uma situação dessa de um governo. Mal entrou, já está pedindo um aumento de 200 bilhões, além do que ele pode pagar, que já está no limite, para ficar bem na fita, para cumprir as suas promessas, o seu estelionato eleitoral, para garantir seus votinhos. Esse tipo de gasto, gente, não resolve o problema do Brasil, porque é um gasto que ele não gera riqueza, ele não produz, é só assistencialismo. E vai colocando o país cada vez mais no caminho da falência. Vamos acordar. Vamos acordar, vamos conversar com seus parentes e amigos a respeito disso. É o país que vocês vão deixar para seus filhos e netos daqui a 40 anos. O que a Venezuela está deixando agora para seus jovens. O pessoal que votou errado há 30 anos atrás está deixando para seus jovens hoje. Precisa da gente chegar ao ponto de ter que sair do nosso país, porque não tem mais como viver aqui? Não precisa, né?